Gênesis 23. Esse é o capítulo que fala da morte de Sara. O verso 1 diz que Sara viveu 127 anos. Foi tempo pra caramba. Foi muito tempo. Quanto tempo ela estava com Abraão, nós não sabemos. Nós sabemos que o tempo que ela esteve com Abraão, entre crises e bonança, foi um tempo muito gostoso. Esse tempo que Sara viveu com Abraão representa um tempo que a gente tem talvez numa empresa, numa amizade, num relacionamento. Esse tempo que Abraão viveu com Isaac representa um período em que a gente vive num lugar, se enamora de um lugar, ou faz juras de fidelidade a um amigo, a uma amiga. Há aquelas pessoas que surgem nas nossas vidas e que marcam as nossas vidas, sobretudo dependendo do período que você estiver vivendo, e eu digo que nesse sentido, Sara representou muito para a vida de Abraão, porque Sara vivenciou esse período, de Ur dos Caldeus até Abraão ter acesso e viver com a promessa de Deus encarnada. Ali estava Isaac. Seria muito difícil dissociar a vida de Abraão das delícias que ele teve com Sara. Os beijos na boca, as noites insones que Sara esteve com ele, lhe consolando o coração, lhe confortando a alma. Os conselhos, pois mesmo Abraão, de vez em quando, o pai da fé, se encontrava em crise. A carta aos Romanos, capítulo 4, deixa claro que Abraão, por vezes, não sabia muito o que fazer, o pai da fé, né? O capítulo 15 do próprio livro do Gênesis fala que ele estava trancado numa tenda, sabe, sem esperança, sem alegria. Aí, nesses momentos em que Sara não nos é o suficiente para alegar a alma, Deus se manifesta, disse: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Para de ficar trancado nessa tenda, conta as estrelas do céu, veja o que eu tenho na sua vida. Mas Sara é, digamos assim, uma espécie de arquétipo de tempo bom, de tempo de luta, mas de tempo bom. Em outras palavras, Sara representa uma bela de uma amizade que no momento Deus colocou em nossa vida, que refrigerou a alma, que confortou o coração. Sara pode representar aqui uma empresa num tempo áureo, de delícia, de favores incontáveis, em que você vivia o melhor da terra. Sara, quanto tempo? Aqui 127 anos. Quanto tempo durou essa lua de mel com essa empresa? Eu não sei. Viu aquele período que se vive numa empresa, né, em que você podia dar à sua família tudo que você quisesse, em que saía dinheiro de todos os lados, aquele tempo gostoso do qual a gente nunca quer se ver livre dele. Se pudéssemos, viveríamos sempre esse tempo. Tempo de picanha, tempo de abastecer combustível no carro sem parcelar, né? Tempo em que tudo está dando certo, tempo em que não falta nada em casa, tempo em que você pode trocar de carro com muita frequência, fazer viagens. Oh, tempo bom, em que simplesmente chega assim para a mulher e diz: olha, daqui a 2 meses vamos a Paris. Já pensou que tempo gostoso, né? Ou então: filha, troquei de carro. Você chega assim, você tem um carro, sei lá, de 150 mil, você diz: troquei de carro, agora estou com um BID elétrico, né? Novo, 0 quilômetro, né? Viver com Sara representa esse tempo em que a gente chega no lugar e esse lugar te acolhe, te abraça,
e você tem boas memórias, já viu esses momentos em que outro dia eu disse aqui que o momento tem profunda ligação com a eternidade. Vocês se lembram que eu falei isso em outra ocasião? Aqueles momentos que são e estão eternizados aqui, que fizeram-nos tão bem, né? Aquele amigo que refrigerou a alma, aquele amigo que te levantou, que te fez sorrir naquele momento em que você achava que não tinha saída. A crise em nossas vidas, que só o que vai nos levantar é um amigo. Igual aqueles amigos de Jó, que vieram distante, chegaram ali e não falaram nada, simplesmente sentaram perto dele, viram a miséria dele, o estado de miserabilidade, e se condoeram. Esse momento em que tudo a gente perdeu, em que a gente perde tudo, absolutamente tudo, mas a gente percebe que tem um tesouro, que são amigos, que chegam perto da gente, que dizem o que nós precisamos ouvir, e que não maqueiam, que não titubeiam em dizer-nos a verdade, e à medida que fala-nos a verdade, bota o dedo na ferida, chama o problema pelo nome, ao mesmo tempo nos levanta e nos refrigera a alma e diz: vamos comer um churrasco, amiga. Mas espera aí, você me disse cada coisa, que deviam machucar e não me machucam, porque eu sei que tu és o meu amigo. Esse tempo gostoso que Abraão viveu com Sara representa aquele tempo de uma amizade deliciosa, aquela amizade que te afirma, que te levanta, que te ampara, que parece ser para você escudo. Ou quem sabe esse tempo de Abraão com Sara representa sim um relacionamento conjugal, aquele tempo em que você pode viver com seu marido, você pode gozar das delícias, beijou na boca, você amou, você embuchou ela. Deve ter coisa mais gostosa do que fazer, por favor, não escandalize não, tá? Com essa minha palavra não, mas fazer amor com quem você gosta, beijar na boca de quem você gosta, sabe, abraçar, sentir o calor do corpo. Você vê uma série, uma Netflix com a pessoa que você tem profunda comunhão, em que discussões com outros casais podiam demorar horas com essa pessoa, com 10 minutos, tudo você resolve. Aquela mulher que você tem prazer de dar as mãos e andar com ela e dizer: minha mulher. Esses maridos cujas mulheres perdem até a identidade, já viu? Esses relacionamentos cujas mulheres dizem, alguém pergunta: qual o teu nome? Ela não diz Maria Antônia, ela diz mulher do João. Tem nem mais identidade, sou mulher do João. Isso é gostoso, sabe? Cujo marido embarca aí, você fica ansiosa para desembarcar. Ele está chegando e prepara a cozinha, a mesa, bota aquele perfume gostoso, prepara as crianças, e quando ele chega, você, parece aquela música de Roberto Carlos, Rotina, quando ele abre a porta, você se joga no peito dele, e vai lá no bolsinho dele, puxa ali o cartão, e diz: amor, eu tenho para te dar, e tu tens o cartão para botar na minha mão. Esse tempo em que o cartão não tem limite nessa conjugalidade. É o tempo que Abraão viveu com Sara. É aquele tempo gostoso em que tudo que a gente põe a mão dá certo, tudo que a gente faz dá certo, nós estamos sarados emocionalmente, psicologicamente, estamos sarados, estamos bem, a gente monta um negocinho, o negócio explode, Marcelo? A gente bota ali um churrasquinho, Val? Um churrasquinho do Marcelo, e eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que não há nesta cidade um churrasco mais gostoso do que o churrasco do Marcelo. Espero que quando eu for lá você tenha misericórdia de mim, tá? Assim também quando não há um lanche tão gostoso quanto o do Bacanas, Espero que quando eu chegar lá tenha misericórdia. Eu estou semeando para plantar. Não existe um café tão gostoso quanto o café Ledolé. Guardem essa marca vai chegar na Itália. Café Ledolé. Não é isso? Não é isso? É esse tempo que você monta um negocinho com a intenção somente de viver um tempo de crise, que a pouca coisa cresce. Ou quem sabe o horto da Regina, Hélio? Qual o nome do horto? Horto dominical?
tropical, ortotropical, o nome é profundamente sugestivo, né? E tudo dá certo. Mas aí vem um tempo em que Sara morre. O verso seguinte diz que ela morreu. Ela morre. E agora, o texto sagrado diz que duas coisas são profundamente importantes para esse momento de perda, quer seja de amizade, de um relacionamento conjugal, de um tempo bom, de corte de vínculo com essa empresa que te trazia todas as benesses de estar trabalhando nela. Diz que Abraão chorou e se lamentou por ela. E aí até esta altura você já percebe que a mensagem não tem a ver com Sara em si, mas tem a ver com alguma coisa que na vida nos trouxe delícia, mas chegou a hora de cortar o cordão com ela, de dar tchau, de dizer adeus. É a hora de virar a página e dizer: chega, já deu, até aqui. O texto sagrado diz que é saudável lamentar. Pois quem é que perde uma amizade marcante, que fez bem à alma e não lamenta e não chora? Quem é que perde o grande amor da vida como ele e não lamenta e não chora? Quem? Só se for um insensível mesmo. Quem é que perde o filho, um filho querido, que você se deliciou nas entranhas, conhece o cheiro dele, a voz? Eu entendo a ligação com meu filho, porque aqui não sei quantas pessoas tem nessa igreja, 450, 600 pessoas, mas onde eu estou, quando eu ouço aquela vozinha, papai, é o meu filho, é diferente de todas as vozes. Há uma identificação, quando ele fala, dá vontade de largar o microfone, largar o tacho, chegar lá e beijá-lo, mas eu não posso. Outro dia ele chegou para mim e falou: papai, o senhor é o que dessa igreja? Eu falei: sou o pastor. Ele veio aqui no altar e conversou comigo, né? Ele falou: o senhor é o chefe? Eu falei: não é chefe, eu sou pastor. Ele falou: bom, disseram que o senhor é o chefe. Se o senhor é o chefe, eu sou o filho do chefe? Eu falei: Ele falou: então eu mando também na igreja. Eu falei: você não manda nada. Aí olhou assim para o obreiro, como quem diz: alguém pegou num pé, eu quero saber se eu posso bater de frente com o obreiro. Quem é que vai sorrir tendo que sepultar um filho? Quem é que não vai chorar lembrando daquele momento do nascimento, sabe, de pegar no colo o primeiro banho, a queda do umbigo, né? Não sei se é essa a palavra, umbigo, queda do umbigo, né? Sabe, a primeira roupinha, as primeiras fotos, a primeira gargalhada, o primeiro passo. Eu lembro de tudo do Murilo. A primeira palavra que ele disse, quem é que sabe a primeira palavra que ele falou? Papai. Foi ou não foi? Está gravado. Ele falou: pai. Toda semana eu dou uma olhadinha nessa palavra, papai. Está lá gravado, que se eu dissesse aqui, muita gente não ia acreditar. E o inimigo que está aqui ia dizer: não, foi mamãe. Deus é fiel. Quem é que não vai chorar? Quem é que não chora sabendo que a pessoa que amou tanto disse: tchau, vou embora, te larguei? Quem é que não vai chorar? Ora, o texto sagrado diz que quando vierem esses tempos de corte de cordão umbilical, é saudável você lamentar. É saudável você chorar. Talvez você que esteja aqui essa noite sofreu uma perda terrível na vida, um dissabor que percorre essa vereda de algumas coisas que eu citei aqui, talvez não todas, mas algumas ou pelo menos uma, e você está com vergonha de chorar e lamentar. Chore, lamente sim. Pastor, dizem que homem não chora. Chora sim. Homem chora, pois Abraão lamentou e chorou. Quem é que vai perder esse tempo gostoso que é trabalhar numa empresa que te dá tantas coisas? Eu tinha um amigo que trabalhava numa empresa que só o ticket de alimentação dele, isso na década de 90, depois do real, era algo em torno de R$48. Hoje talvez valeria aí R$300 só para almoçar que ele ganhava. O cara tinha 13º, 14º, 15º IPL, participação no lucro.
O cara fazia viagem, chegou a hora que ele foi mandado embora. O Banco da Holanda, né? E aí, como é que você fica feliz com isso? Um belo dia ele chegou lá no meu trabalho barbudo, ele sempre andava na linha, chegou barbudo, sem esperança. Cara, eu estou lascado, estou ferrado. Eu disse, junte-se a mim, serás um comigo, também ferrado juntamente contigo, que eu não tenho nada. Quem é que fica feliz? Chore, pode chorar. Não tenha vergonha de vez em quando, sabe, ficar no seu canto, tomando seu refrigerante. Claro que você não vai beber, né? Tomando seu refrigerante, lembrando daquele tempo. E as mulheres devem respeitar isso, como também a exemplo dos homens devem respeitar a mulher que passou por perda, por corte de vínculos. Estão chorando. O texto diz que o pai da fé se lamentou e chorou. Se lamentou porque não queria perder, chorou porque machucou demais. No entanto, a partir desse momento, a partir do verso 2, Abraão, o pai da fé, que te representa e que me representa, chegou à seguinte conclusão: eu tenho que me esforçar para sepultar a minha morta. Verso 2 diz: e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Aí, nesse momento, Deus permitiu esse tempo de lamento e de choro, mas está olhando para Abraão. Qual é a sua atitude? No verso seguinte, depois, ou seja, o tempo do lamento, o tempo do choro tem que passar. Depois se levantou Abraão diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu o quê? Para que eu o quê? Sepulte o meu morto de diante da minha face. Foi muito bom enquanto durou. Vivi delícias com Sara, mas agora é algo morto. E eu preciso me ver livre disso. E detalhe, ele disse: o morto é meu. Isso me machucou a mim, me feriu a mim. E sou eu que tenho que me ver livre. Em outras palavras, o que esse texto está deixando claro é que tem coisas na nossa vida que foram boas, nos fizeram bem, mas tem um momento que a gente tem que romper, a gente tem que sepultar, a gente tem que virar a página. É isso que Abraão está dizendo. Enquanto esteve vivo, enquanto foi tempo permitido por Deus, eu curti. Agora eu não posso carregar esse defunto para a vida toda. Eu não posso colocá-la num sarcófago e ficar curtindo Sara, namorando Sara. Eu não posso embalsamá-la. Passou, acabou. Eu tenho que aprender a viver sem Sara. Esse é o tempo de Deus para mim. O tempo do corte do cordão, o tempo da cisão, o tempo da divisão, o tempo de se separar. Como diz Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Tem tempo para abraçar e tempo para afastar-se de abraçar. Tempo de ganhar e tempo de perder. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas aqui precisam sepultar mortos. E o que é um morto? É algo que por um tempo fazia muito bem, mas agora só vai ser um peso. Agora está ferindo, agora está machucando, e você fica guardando memórias do passado. Aí vem Abraão, que luta com os filhos de Et, luta com Efrom, está disposto a pagar o preço, porque precisava virar essa página da vida. Aqui nesta noite tem muita gente carregando defuntos na vida, carregando mágoas profundas no seu coração, e não entendem que essa mágoa precisa ser sepultada hoje. E normalmente onde tem mágoa, normalmente essa mágoa vem, esse ressentimento vem de alguém que ocupou um lugar todo especial, que por algum tempo foi delícia na nossa vida, mas agora é um defunto, é um morto, e precisa ser sepultado. Você está entendendo? Se passado do qual você não consegue se ver livre dele, hoje o convite de Deus, a convocação de Deus é que a gente bote num caixão, abra um buraco e jogue lá dentro.
Agora é fácil se ver livre de um morto? Claro que não. O texto sagrado diz que ele batalhou com relação a Et, para que desse aquele campo de Macpela. Efron entrou no caminho e ele pesou 400 ciclos de prata para poder se ver livre. Ou seja, é necessário pagar um preço para romper com essa Sara que um dia foi maravilhosa, mas agora é só um defunto, agora cheira mal. E Deus não te chamou para viver admirando o caixão de defunto. Deus te chamou para vislumbrar a vida, para viver o melhor de Deus. Você entende isso? Diz amém. Sei que essas coisas machucam, mas se alguma amizade for rompida, não por sua causa, Abraão não foi o culpado da morte de Sara. Se aquele que você chamou de amigo, que você honrou, que você respeitou, e te arrebentou, e te apunhalou, e traiu, é hora de você sepultar e viver um novo tempo em Deus. Se aquele pastor te feriu, te magoou profundamente, para que você fica levando esse caixão nas costas aí? Você não acha que seria a hora de você sepultar? Abrir uma cova aqui, não literalmente, mas abrir uma cova aqui e dizer: Senhor, hoje eu jogo a minha Sara, o meu morto aqui dentro. Eu não vou carregar mágoa no meu coração, não. A mágoa é aquele negócio que é feito normalmente, é feito no nosso interior, porque a mágoa normalmente só é provocada por alguém que ocupou um espaço especial no nosso coração. Aí foi ferida. Só que a mágoa, se você não tratar, não sepultar logo, ela vira ressentimento. Você sente tudo de novo todos os dias. Aqui tem gente que não pode ouvir o nome de determinada pessoa que azeda, dentro de igreja evangélica. Tem gente que só ouvir o nome de uma pessoa já perde toda a alegria do dia. Essa pessoa não somente tem mágoa, como também tem ressentimento. Hoje estava assistindo um cardiologista falando exatamente sobre isso, que mágoa e ressentimento provocam em nós duas doenças que mais matam no mundo: infarto e câncer. E um outro cirurgião disse o seguinte: olha, se não todas, mas a grande maioria das doenças tem profunda ligação com o emocional. Profunda ligação. Eu conheço uma menina que morreu definhada porque não conseguia perdoar. Hebreus 12, 14, 15, ela deve projetar aí, veja o que diz-nos o texto. Conselho de Deus para nós que vivemos por fé. Hebreus 12, versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler comigo? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. É uma raizinha, é uma magoazinha que brota, e a primeira pessoa a perturbar é você mesmo. Fica perturbado, fica inquieta, fica desassossegada, sabe? Não consegue pensar, não consegue ir mais além, não consegue viver o que Deus tem para ela. Por que tem muita gente que vive uma vida desgraçada estando com Jesus na igreja? Porque Deus tem um mundo de vida para ela, mas ela está presa na sua Sara, que hoje já é defunto, está lá atrás agarrada ao caixão. Vai se ferindo de mágoa, se ferindo, pensando no que perdeu, no que deixou de ter, e morre juntamente com o defunto. Aí vem Deus dizendo: cara, você está olhando para o retrovisor, para o passado. Retrovisor é desse tamanhozinho, veja o para-brisa, olhe para frente, é bem maior o que eu tenho para você, o que eu tenho para a sua vida. Pare com esse negócio de ficar ruminando essas coisas, de ficar alimentando isso. Você está ficando velha, você está ficando feia, você está parecendo um catiço. Essa feiura que está te abatendo não é falta de cuidado, não, é raiz de amargura. Perdoe, vê como é que você vai ficar bonita, vai ficar florida. Bom, se bem que tem, nem todo mundo, né? Mas vai ficar melhor, né?
Eu preciso sepultar o meu morto. Você pode repetir isso? Eu preciso sepultar o meu morto. Às vezes o marido está do lado e não sabe que aí tem um defunto que você carrega, está te pesando tanto. Está te pesando tanto. E esse cardiologista, que não é cristão, perguntado para ele, qual a solução então? Ele disse, é amar. É amar. Ame, ame. Aí já entrou um outro cardiologista cristão, disse o seguinte, você perdoe e ame. Sabe? O preço, é claro que a gente paga. Abraão lutou, ficou aquele empurra para lá, empurra para cá, vai para cá, até que acharam parte lá de Hebrom, em Macpela, e ele disse, é meu, aqui vai ser o lugar do meu defunto, isso aqui vai servir de memorial do tempo que era bom, mas Sara não vai andar comigo mais. Agora eu vou embuchar Quetura, né? Diz o texto sagrado que depois que ele sepultou, o capítulo seguinte, a primeira coisa que ele fez foi cuidar do filho. Você vê, tem gente que fica guardando mágoa e não consegue cuidar da casa. Abraão cuidou do filho, eu quero uma mulher para o meu filho, eu tenho que cuidar da minha casa. Preparou Isaac, arrumou para ele uma esposa e depois quem olhou para ele, Quetura, né? Se ele não enterra Sara, ele jamais teria olhos para Quetura. Quetura lá cheia de desejo por ele, né? Também ele era um velhinho. Meu Deus do céu, ele tinha 137 anos nessa altura, né? 140, quando ele conheceu Quetura, olhou para Quetura falou, deixa eu ver se ele tem algum defunto. Cuidado, mulher, para não se relacionar com um homem que traz traumas do passado. Isso nada mais é do que defuntos na vida. Não case com um homem divorciado, ou viúvo, ou solteiro, mas que podia estar livre, mas está preso aí com um defunto nas costas, chegando assim curvado. Sai fora desse homem, que esse homem é problema. Se ele quiser namorar contigo, fala o seguinte, sepulta primeiro o teu defunto, depois vem que tua viva está toda aqui. Me arrebenta mesmo. Gente cheia de trauma, cheia de mágoas, pendências, pontas soltas, assuntos mal resolvidos. Tudo isso é defunto. Sabe o que é você casar com uma mulher cheia de mágoa, miserável, minha mãe, não sei o que lá, me machucou, por isso que eu não estudei, eu não tenho nada por conta da minha mãe. Que mãe já está morta. Se há alguém aqui que podia reclamar do pai, esse alguém sou eu. Quantas mães aí, quantos filhos com ódio do pai, que são verdadeiros caixões com defunto dentro e pesam e não perdoam. Sabe que eu escolhi para o meu pai, escolhi perdoar meu pai. Meu pai, o senhor não me deve mais nada, pelo contrário, antes de morrer, todo mês era a mesada que eu dava para ele. Ele dizia, é o melhor filho que eu tenho, e de vez em quando eu lembrava, tu me deixava com fome, seu velho. Aí eu dizia, eu tenho duas alternativas, eu fico levando esse caixão a vida toda, ou então sepulto e curto meu pai. Resolvi curtir meu pai. Vocês veem assim, fizeram até uma poesia, o Renato até fez uma, cadê minha mãe, está aqui não? Está ali, está dormindo ainda, mãe? Fizeram uma poesia para mim e para minha mãe. Pastor, fiz uma poesia para o seu Renato, foi lá dentro recitar. Eu falei, Renato, deixa para daqui a pouco, pelo amor de Deus. Né? Olha a minha mãe. Meu filho fala, lindinha com ela. Oi, meu filho, meu amor. Mas minha mãe era braba. Quem aqui já tomou uma surra de ferro de passar roupa aqui? Alguém vai dizer, Blacker e Decker? Não, era aquele que botava carvão dentro. Que a dona de casa, passando roupa, também fazia exercícios físicos. Ficava assim, ó. Quem já tomou coça com ferro de passar roupa? Com espada de São Jorge, sandália carina, vara de goiabeira, cabo de vassoura, arame farpado, a lindinha, a pacatinha. Como disse um padre, minha mãe só me bateu 3 vezes na vida, o resto foi tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Mas eu vou ficar levando essas coisas da minha mãe?
Essas coisas da minha mãe. Não. Acho bonito quando ela fala: filho, tem o pique. Tem o pique. Faz aquele pique aí. Ela arrumou uma intercessora. Demi, oi meu bem, tudo bom? Olha o pique da minha mãe. Aí quando ela cai, ela sai na janela dela assim, sabe, poderosa. E eu estou doido para arrumar um marido para ela, que é para me ver livre dessa despesa, né? Mas ela não quer. Eu resolvi esquecer tudo, porque eu entendi que aquilo foi na ignorância. Hoje eu curto minha mãe, hoje eu beijo minha mãe, hoje eu levo minha mãe para restaurante. Você vai ficar levando esse defunto até quando? Vai ficar remoendo esse passado até quando? Sepulta hoje. Verso 19, olha o que diz lá do texto 23, do capítulo 23. E depois sepultou Abraão a quem? Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Vai ficar aqui, Sara. Você me foi muito útil. Você fez parte, ocupou um lugar significativo na minha história, mas a partir de agora, vou cuidar do meu filho e Quetura me espera. Aí Quetura entrou no caminho dele e pegou Quetura, um velhinho de 150 anos, ó, pá, embuchou, pá, embuchou, pá, embuchou, pá, embuchou. Fico vendo gente aí com 35 anos, não funciona mais nada. Está precisando da unção de Abraão. Hoje eu vou liberar a unção de Abraão na tua vida. Vai sair daqui, vai pegar, vai embuchar ela. Uma mulher bonita dessa, por dentro da mar. Vai para casa agora, pede no Bacanas uma pizza. Aquela com aquele caldinho de óleo descendo pelo canto da boca. Pede um guaraná e namora esta mulher. Namora este homem. Antes que tu tenhas um infarto, teus filhos esperam por você, teus filhos esperam que você reaja a isso. Quetura está te esperando, tem coisa. Sabe o que significa Quetura? Algo novo de Deus para a gente. Virou a página, agora vem coisa nova aí. Eu não ouço ninguém pregar sobre Quetura, mas Quetura representou um novo tempo na vida de Abraão. Abraão foi reafirmado, porque ele teve ânimo para namorar e engravidá-la. Eu fico pensando, quantos anos Quetura devia ter, hein? Não sei. Deus tem coisa boa para você. Aliás, você sabe disso há muito tempo, isso não é novidade. Não precisa ser profeta nem filho de profeta para dizer isso. Talvez você não tenha tomado posse disso, que você está preso a coisas do passado. Mas hoje o Senhor te convoca a abrir mão de tudo isso. A sepultar. Vamos ler de novo aqui, esse verso 19, vamos lá. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Quando você for em Israel, chega lá para o Hebrom, olhe para aquilo e diz o seguinte: pô, Abraão andou nessa terra e ele sepultou Sara ali. Foi ali que ele sepultou Sara. Foi ali que ele virou a página da vida dele, foi ali que ele esqueceu tudo que um tempo foi bom e que agora prejudicou, porque Deus tinha coisa nova para ele. Você entende isso? Você diz amém a isto? Eu sei que essa questão de mágoa, ressentimento é muito particular. Pessoas às vezes estão pregando, têm mágoa, têm ressentimento, mas o Senhor te convoca a perdoar. Você tem que se ver livre desse cativeiro, desse cubículo. Olha, se você não perdoar, você não pode fazer oração. Você está me ouvindo? Quem não perdoa, Deus não ouve a oração. Quem não perdoa também não é perdoado. Se você não perdoa, nem oferta você pode dar, nem oferta à luz do sermão da montanha. Nem oferta você pode dar, ou devia dar. Mas se você hoje se livrar disso, Deus vai aceitar a sua vida. Vai dizer o seguinte: foi para isso que eu te criei. Para isso que eu tenho te colocado na igreja do Nazareno, para você não ficar levando esses defuntos na vida. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui e finalizo. A nossa irmã Lúcia, esposa do Breno, estou para ver um casamento tão lindo, 51 anos de união sadia,
Que casal lindo, gente. Que casal lindo. Quando lembro deles, lembro ali do Hélio, do seu Hélio e da Regina. Que casal lindo. Brenos e Lúcia, que nos assiste todos os domingos, seguramente. Quando chegar lá da igreja, que ela está morando em Niterói, ela vai assistir. Brenos significou a vida dela, tudo para ela. E quando ele morreu, Lúcia não sabia muito o que fazer. É assim que a gente se sente quando uma coisa significou tanto para a gente e agora já não tem mais. Mas eu disse para ela: Lúcia, a vida não deve parar. Vamos enterrar Brenos e vida que segue. Lúcia levantou a cabeça, sacudiu a poeira, deu volta por cima e está lá em Niterói servindo a Deus. Lembra, claro que lembra, né? Mas ela não foi paralisada. Isso para ela não é um peso. O outro é Cristiane e Paulo Messias, que partiu para o Senhor. Cristiane, levanta, cuida do teu filho William. Não deixe que a morte do Paulo Messias assassine o seu filho também. Leve o seu filho para a sepultura, se levante e cuide dele. E ela se levantou e cuidou do William. O William está um adolescente sadio, curado. Se você ficar carregando isso de fundo, você vai adoecer os que estão perto de você. E não foi para isso que Deus te chamou. Quantas mulheres aí não conseguem amar os maridos porque não conseguem perdoar o marido? Quantos maridos não conseguem amar mais as mulheres porque não conseguem perdoar? E aí vem o Senhor Jesus dizendo para você que ora tanto por esse casamento, vai orar a vida toda e não vai dar certo. Se a cruz não for erguida aí, se não houver uma capacidade dada por Deus de perdoar, nada vai para frente. Mas hoje o Evangelho chega aos teus ouvidos e penetra as tuas entranhas e te convoca a sepultar esse morto que está te paralisando. Você quer enterrar o morto? O grupo de louvor vai estar louvando e você vai orar comigo. Se você quiser orar no seu banco, caso você tenha vergonha, não tem problema. Agora, se você quiser quebrar todos os protocolos, a exemplo de Abraão, quebrar todo o preconceito, dizer: Senhor, me ajude, e dobrar o joelho aqui, nós vamos estar orando por você, para que você de hoje em diante não carregue mais esse peso sobre sua vida. Tem que aprender a perdoar seu marido, sua mãe, seu pai, sem ter necessidade de fazer regressão. Enquanto o grupo de louvor estiver louvando, querendo, você pode sair do seu lugar, vir aqui, que nós pastores estaremos orando por você. Vamos ficar todos de pé? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado.